Vão aprender a sua CNH se você estiver devendo. Olha só, nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre a decisão do STF que autorizou as medidas para bloquear a CNH e o passaporte de quem está devendo. Por exemplo, se você está devendo um empréstimo, se você tem dívida civil, aquele contrato que você assinou e não conseguiu pagar, fique de olho. Até o final desse vídeo eu vou te explicar tudo o que pode acontecer e como que você corre o risco de perder a sua CNH por causa dessas dívidas. Hoje nós vamos abordar uma recente decisão do STF que autorizou as medidas expropriatórias para a apreensão de CNH e passaporte de devedores. Mas olha só, essa discussão já começou faz algum tempo e nós vamos comentar sobre todo esse procedimento aqui nesse vídeo. Em fevereiro de 2023, o STF decidiu que é constitucional a apreensão do CNH e do passaporte de devedores e inadimplentes. Essa é uma medida coercitiva para o cumprimento das obrigações judiciais de quem está devendo. A medida ela é aplicada após esgotadas outras tentativas. Quando você tenta penhorar bens, quando você tenta bloquear dinheiro, quando você tenta, então, pressionar o devedor a quitar suas dívidas. Se não for nenhuma possibilidade de conseguir cobrar os devedores nesse sentido, nesse segmento, o STF, então, autorizou até a apreensão do CNH e do passaporte desses devedores. Algumas exceções aqui nessa decisão que eles publicaram essa semana. Os profissionais que dependem da CNH para trabalhar, por exemplo, motoristas autônomos, aquela pessoa que faz Uber, que faz 99, né? Aquele mototáxi, as pessoas que fazem entrega como motoboy, eles estão isentos dessa medida. Então, para você conseguir não ter a sua medida bloqueada, você que é motorista e depende disso, você vai ter que informar no processo se houver uma decisão, então, que está bloqueando a sua CNH. Mas antes de nós dar sequência aqui, eu te explicar todas as implicações que podem ocorrer para você aí que está nessa condição, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal do YouTube. Aqui no canal a gente fala sobre o mundo jurídico, o mundo dos negócios e como que você prospera cada dia mais e principalmente a gente traz notícias que pode afetar você, empreendedor que está aí do outro lado. Então se inscreve que eu vou ficar muito feliz que toda semana a gente está publicando um conteúdo novo aqui. E o STF, então, ele autorizou essa medida para apreender as carteiras de motoristas e passaportes de brasileiro na questão de dívidas civis. Só que ela não funciona de forma automática, ou seja, você tem que entregar a sua CNH quando o devedor bater na sua porta. Não funciona assim. Essa medida ela só funciona mediante uma decisão judicial. Então você que tem um processo judicial de execução, de cobrança, você precisa ficar atento a esse processo, porque após essa decisão, os autores dessa ação, ou seja, os seus credores, eles podem estar pedindo então essa apreensão de CNH. E você vai estar num grande risco se o juiz entender que é uma medida cabível para a situação em que se encontra essa execução. Tem algumas exceções aqui que o STF ponderou nessa decisão. Os débitos considerados de baixo valor, e o que pode ser de baixo valor? Isso vai ser do critério de cada juiz que está cuidando do processo. Ou relacionados, por exemplo, a questões tributárias, a questões trabalhistas, elas estão fora do alcance dessa apreensão. Por que elas estão fora? Porque elas seguem um rito específico e não aquele rito normal de dívida civil, de execução. São coisas completamente distintas. Se você tem alguma dívida nesse segmento, você pode ficar tranquilo. Não vai afetar, até então, a apreensão da sua CNH. Você que é empreendedor, que está aí do outro lado, eu quero deixar para você clareza aqui de 3 implicações que podem acontecer no ambiente empresarial se você tem esse tipo de dívida. Você, como dono de uma empresa, você, como dono de um CNPJ, também pode estar correndo alguns riscos. E eu vou te deixar aqui as 3 implicações para o seu ambiente empresarial. Olha só, empresários como devedores, eles podem ser afetados pessoalmente quando são sócios de uma empresa através de dívidas judiciais. Ou seja, você tem um risco de responsabilização. Por quê? Se esses credores eles pedem a desconsideração da personalidade jurídica e tem algumas regrinhas básicas para isso, os sócios respondem pelo patrimônio pessoal. Então, se você hoje está enfrentando algo nesse sentido, em que há um pedido de desconsideração da personalidade jurídica nas dívidas, nos processos em que vocês estão sendo cobrados, tome cuidado, porque você pode ser responsabilizado e ter bloqueado a sua CNH e o seu passaporte. O bloqueio da sua CNH e do seu passaporte vai impedir que você tenha locomoção para que você possa cuidar dos seus negócios, para que você possa cuidar da sua vida pessoal, nos seus negócios, certo? E principalmente vai impedir que você
possa viajar, né? Você tem o passaporte apreendido, você não consegue viajar. E se você depende disso para tocar os seus negócios e para ter uma mobilidade e também para desfrutar do que os outros países ofertam, você precisa então estar atento, porque a partir dessa decisão, através da desconsideração da personalidade jurídica, você pode estar então correndo o risco de ter apreendido o seu CNH e o seu passaporte. Por isso que você deve buscar algumas medidas, e é o segundo ponto que eu quero trazer aqui para você. Você precisa ter medidas que geram prevenção para os seus negócios. Olha só, uma gestão financeira eficiente é muito importante para o seu negócio. Otávio, mas o meu negócio não está indo muito bem. Como que eu vou ter uma gestão financeira se eu não tenho nem dinheiro para ter uma gestão financeira? É justamente por isso que tem que ter gestão financeira. Se está faltando dinheiro, é porque você não tem uma gestão financeira eficiente. E aí você pode contratar uma consultoria para isso, que é muito importante para o seu negócio. Por quê? O negócio ele faz sentido a partir do momento em que ele está gerando caixa. Se ele não faz sentido, é melhor que você pense em outras formas de ter outros negócios. Então, gestão financeira eficiente é o outro ponto que eu quero mencionar aqui para você. E o terceiro ponto aqui, como medida que eu quero deixar para você que é empreendedor, é você buscar fazer alguns acordos extrajudiciais. Nós, no escritório, já conseguimos acordos excelentes com credores de empresas que efetivamente não estavam muito bem, contraíram algumas dívidas, não conseguiram pagar. E nós conseguimos acordos eficientes e que deram um fôlego de caixa para a empresa e que a dívida não foi cobrada na sua totalidade, mas sim com uma redução. E isso é através de um acordo extrajudicial eficiente. Você tem que evitar daquela situação chegar, por exemplo, em que você tenha atos expropriatórios, até como essa questão da apreensão do CNH. Quando você tem eficiência e busca fazer alguns acordos, principalmente de forma extrajudicial, você tem mais eficiência e você consegue uma redução, às vezes significativa, para que você possa pagar essa dívida. Então, olhe para essa intenção de fazer alguns acordos e permita que o seu corpo jurídico faça isso para você. Importante que você também, que está aí do outro lado, tenha uma assessoria jurídica, ou seja, uma consulta. Nós, como especialistas na questão jurídica para empresas, temos um corpo técnico especializado que consegue te ajudar na parte de recuperação de crédito, na parte de negociação de dívida. Por quê? Essas são as medidas que você precisa implantar no seu negócio se ele não está indo bem financeiramente. Nós já vimos muita empresa que estava com dívidas significativas e hoje ter revertido esse cenário através da nossa consultoria. Por quê? A gente está do lado dos sócios, do lado da empresa, para que a gente crie mecanismos financeiros, mecanismos jurídicos que beneficiem a empresa. Muita coisa pode acontecer ainda sobre esse tema. Por quê? Existe um projeto de lei 604 de 2023 que está em tramitação na Câmara dos Deputados que prevê a proibição da apreensão da CNH dos devedores que utilizam o veículo como instrumento de trabalho. Essa lei tem o único objetivo de evitar medidas coercitivas que prejudiquem a sustentação de trabalhadores. Imagina você, um representante comercial que precisa ficar rodando, visitando clientes, ter sua CNH apreendida, essa é a fonte de sustento dele. Esse projeto de lei visa prevenir esses trabalhadores que utilizam veículos para o seu sustento de ter a CNH apreendida. E me diz você aí do outro lado, o que você achou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar acompanhando todos eles. O que você acha sobre o assunto? É uma forma de equilibrar credor com devedor ou é uma forma abusiva de pressionar o devedor ao pagamento? Deixa aqui embaixo que eu vou estar acompanhando todos os comentários.